Bom dia para todos, 30/10/2025, certo? A gente vai falar agora sobre um assunto que é bem interessante, os filósofos da diferença. O assunto que eu vou falar, né, está no capítulo 11 do livro de vocês de filosofia, né, da página 257 à página 272. A gente vai falar sobre, primeiro, os filósofos da diferença, Foucault e o sujeito, a figura da loucura, a sexualidade segundo Foucault, Deleuze, Guattari e a filosofia da diferença, Deleuze e o devir, Deleuze e Guattari e Jacques Derrida e a noção da desconstrução. São os assuntos que a gente vai abordar particularmente nesse vídeo. A partir da metade do século XX, surge na França, né, uma geração de pensadores que rompe as ideias tradicionais da filosofia moderna. E as ideias tradicionais da filosofia moderna eram muito pautadas em cima das ideias da filosofia cristã, que teve muita força no período do século XX e também tem ainda uma força no século XXI. Esses autores, eles rompiam os valores tradicionais, né? Eu falei do Nietzsche no passado, que foi um deles, e está entre eles, né? E esses autores eram Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida e o próprio Nietzsche. Passaram, inclusive, a questionar as noções da verdade, da identidade, do sujeito e razão, propondo uma nova forma de pensar. E essa nova forma de pensar, ela quebra os paradigmas da própria filosofia moderna até então, que era propagada no século XX, a filosofia da diferença. E esses filósofos, né, eles não acreditavam mais em verdades universais, as verdades que eram basicamente fixistas, né, ideias que são imutáveis. Eles não acreditavam dentro dessa perspectiva, né, nem em essências fixas. Para eles, o mundo é feito de processos, de relações, de forças e de multiplicidade, e não de estruturas rígidas, né? Em vez de perguntar o que é, né, como seria um indivíduo que tem essas estruturas rígidas, eles perguntam como se tornar assim, como se tornar dessa forma, como funciona, ou como se transforma a ser dessa forma. Então, observe que quando eles colocam os porquês e os questionamentos e de como o próprio indivíduo eles deve fazer no sentido de questionar de fato a sua própria realidade, né, a sua própria rigidez, ele começa a questionar até os seus próprios valores. E essa é a ideia dos filósofos da diferença. Michel Foucault, né, ele viveu em meados de 1926, né, até 1984. Ele foi um dos grandes filósofos da diferença. A sua principal preocupação, de fato, era entender como o ser humano foi construído como sujeito. Ou seja, como as sociedades criaram a maneira de definir como a gente vai agir diante do meio, quem somos, definir quem somos, o que é normal, o que é verdadeiro e o que é aceitável. Para Foucault, né, o sujeito não é algo natural ou eterno. Ele é um produto histórico formado pelas relações, primeiro, de poder, pelos discursos que predominam em cada época. Então ele é formado a partir, por exemplo, do processo histórico que ele adquire ao longo da vida, certo? E também pelas relações de poder que ele está vivenciando naquele exato momento. A relação de poder do ser humano, né, no caso ele, para com os outros, né, e essa relação onde existe como se fosse uma guerra contínua, e aí ele diz que o ser humano é um produto de tudo isso, né? E aí o que ele coloca a determinada reflexão no sentido de que o que pensamos sobre nós mesmos, a nossa identidade, a nossa sexualidade, o nosso comportamento ou a questão racional é resultado, segundo Foucault, de práticas e de instituições, como as escolas, as igrejas, o próprio Estado, a medicina e a justiça. Assim, o sujeito
não é livre, segundo Foucault, de forma absoluta. Ele é moldado por discurso de sistemas de controle. No entanto, para Foucault, ao reconhecer esse mecanismo, ou seja, ao reconhecer que tudo isso que a gente vive é baseado em sistema de controles, e, de fato, o próprio homem do século XX, entre aspas, do século XXI, é um homem que é baseado em valores estratificados e o próprio controle, que são sistemas que são padronizados. Quando o indivíduo reconhece esse mecanismo, o indivíduo ele começa a resistir, ele começa a reinventar e produzir novas formas de ser. Outro ponto a ser destacado na filosofia de Foucault é a figura da loucura. E o que seria para Foucault a figura da loucura? Um dos primeiros estudos de Foucault é a história da loucura na Idade Clássica, que é em meados de 1961. E nessa obra que ele escreveu, ele mostra como a loucura foi tratada ao longo da história, não como uma doença natural do próprio homem, mas como uma construção social. Na Idade Média, por exemplo, o louco era visto, segundo Foucault, como alguém próximo ao sagrado, portador de uma sabedoria misteriosa, mas a partir, posteriormente, do século XVII, com o avanço das ideias racionais, da razão moderna e das instituições médicas, por exemplo, que analisam o corpo, né, no seu sentido biológico, a sociedade começa a isolar os loucos da convivência com os normais, entre aspas, internando-os em hospitais e manicômios. Mas observe que cada momento da história, né, segundo Foucault, foi tratado de uma forma totalmente distinta. E ele mostra que o processo revela a forma como a modernidade ela exclui o que não se encaixa na norma. O tratamento da loucura, por exemplo, segundo Foucault, portanto, é também uma forma de poder, ao separar o normal do anormal. A sociedade ela impõe um modelo único de razão e de comportamento. Porque, segundo Foucault, por exemplo, a forma de pensar, quando existe uma moral padronizada, né, o que advém de forma contrária é considerado como se fosse uma loucura. E ele diz, isso é uma forma de poder, de controlar aquilo que de fato incomoda. O pensamento da diferença, a filosofia da diferença, aquilo que sai da casinha, aquilo que sai dos padrões. Então, por mais que o pensamento seja divergente, segundo Foucault, isso também é uma forma de a partir do momento que reconhecer aquilo como loucura e fazer com que aquele indivíduo seja aprisionado dentro da sua própria loucura, é uma forma de poder, é uma forma de manipular o indivíduo para querer sobressair sobre ele por conta do pensamento divergente a qual ele possui. Então, o tratamento da loucura, portanto, é também uma forma de poder, ao separar o normal do anormal. A sociedade impõe um único modelo de razão e comportamento. Então, a loucura, nesse sentido, dentro dessa perspectiva, né, é uma figura de resistência, pois denuncia os limites da racionalidade e também da moral social. Já dentro da perspectiva sexual, né, segundo Foucault, outro tema fundamental, inclusive, da obra de Foucault é a sexualidade. Por exemplo, ele fez uma obra que se chama A História da Sexualidade. E esse filósofo ele questiona a ideia de que a sociedade reprimiu o sexo. Por quê? Ao contrário, ele afirma que desde o século XVIII houve, segundo ele, uma explosão de discursos sobre o sexo. Na medicina, na religião, na psicologia, na escola, na família. E esse discurso não visava libertar o corpo, mas controlá-lo. Foucault chama isso de biopoder, um conjunto de técnicas
e saberes que o Estado usa para regular a vida, os corpos e os desejos. Assim, a sexualidade, segundo Foucault, não é algo natural que foi reprimido, mas uma forma de poder e de saber. Quando falamos, por exemplo, sobre o sexo, estamos ao mesmo tempo participando de um sistema que define o que é normal e o que é desviante, o que é permitido e o que deve ser escondido. Então, para Foucault, libertar-se não significa negar o poder, mas reconhecer que os mecanismos que são utilizados, ou seja, os seus próprios mecanismos, e criar novos modos de vida, de viver e de desejar a si mesmo, desejar o outro, né? Então, veja, observe, se você pegar dentro da perspectiva da sexualidade a qual Foucault traz, você observa que a mesma ideia que ele traz dentro da sua filosofia, da perspectiva da sexualidade, você observa que Nietzsche traz essa mesma situação dentro de sair de padrões e de pontos fixistas. Você pode observar que ele tenta se libertar, certo, do que de fato é o homem animal. Ou seja, o homem animal não, o homem domador, o homem que é domado, certo? O homem que é domado. Então, tanto para Foucault como para Nietzsche, se você observar, o homem tem que viver o seu êxtase, né? Viver o que ele deseja viver diante do seu corpo, da sua potência, sem se preocupar com os valores fixistas, os padrões da sociedade. O homem tem que viver toda a sua potência. E isso é tanto da filosofia nietzschiana, que você observa isso, como para Foucault, quando ele diz que é o Estado que usa a forma, né, de fato manipular e de enquadrar os saberes dentro da perspectiva sexual para regular a vida do próprio ser humano e o seu próprio corpo, o seu desejo conforme os valores que a sociedade põe. Né? Então ele quis dizer isso dentro da sua filosofia. Tem a questão de Deleuze, Guattari e a filosofia da diferença. Deleuze e Félix Guattari, eles trabalharam junto em obras marcantes como o Anti-Édipo, Mil Pratos, que foi escrito em 1980. Junto, eles criaram uma filosofia baseada na diferença, ou seja, na multiplicidade e no movimento. Então, para eles, o pensamento tradicional de Platão, que tenta reduzir o mundo à identidade e à semelhança, ou seja, tudo é comparado a um modelo ideal. Segundo a filosofia de Platão, tudo é um modelo ideal. Já na filosofia da diferença, ao contrário, ele busca valorizar o novo, o singular, o que não é comum e o que escapa à norma, ou seja, é totalmente diferente. Entende? Porque Platão, ele valoriza o modelo ideal, o modelo da perfeição ideal, o modelo da felicidade ideal, o modelo do amor ideal. E aí ele traz conceitos padronizados. Já o que propõe Guattari e Deleuze é fugir de tudo isso. É simplesmente buscar valorizar o novo, os quebras de paradigma, aquilo que o homem ultrapassa da normalidade. Ele tenta valorizar o que é singular, o que escapa da norma. Então, Deleuze e Guattari defendem que o pensamento ele deve ser como um rizoma, termo que usam para descrever um tipo de raiz que cresce em todas as direções sem hierarquia. Assim, é o conhecimento e a vida. Uma rede de conexões imprevisíveis, segundo os dois, em constante transformação. Eles também criticam a ideia de um sujeito fixo que defende o conceito de devir. Certo? Eles criticam a ideia de um sujeito fixo e defendem o conceito de devir, que significa tornar-se.
Então, o devir, que é do verbo tornar-se, é um dos conceitos mais importantes de Deleuze. Ele representa um movimento constante da vida, que nunca está pronta ou concluída. Nada é estático, tudo está se transformando. Entende? Então não existe verdades universais, verdade única. Para ele, tudo é uma transformação. Né? E aí vem muito próximo do que a gente observa no olhar científico. Né? Quando é formulado, por exemplo, uma teoria, aquilo não se torna verdade. É como se fosse a verdade momentânea. E aquilo vai se transformando conforme a capacidade de olhar de forma mais profunda. Quando eu, por exemplo, faço um telescópio muito mais aprimorado, como a gente tem agora o James Webb. Então, o telescópio anterior, ele enxergava certas coisas. O James Webb enxerga mais. Então, a capacidade que a gente tem de olhar coisas que anteriormente não olharia pelo telescópio anterior, faz com que, de certa forma, a gente possa perceber novas visões sobre aquilo que está sendo observado, por conta da capacidade de enxergar aquilo muito maior. E é a mesma coisa que o Deleuze ele fala sobre o devir. Ele diz que a vida está em constante movimento. Ela nunca está pronta ou concluída. Nada é estático. Por quê? Porque tudo está se transformando. É a mesma coisa. Por exemplo, eu posso fazer uma teoria e com a capacidade de enxergar de forma mais profunda, eu posso ou aprimorar essa teoria ou eu posso simplesmente mudar essa teoria. Ou seja, tudo está em constante transformação. Certo? Então, o devir não é imitar, mas criar novas possibilidades de ser. Por exemplo, devir criança, devir mulher, o devir animal. Todos esses são modos de romper com as formas fixas de identidade, de experimentar outras maneiras de existir. O devir é uma filosofia da liberdade, porque o devir ele valoriza o processo, ele valoriza o caminho, a mudança. Certo? Para Deleuze, viver é inventar-se continuamente, sem se aprisionar em modelos impostos pela própria sociedade. E Deleuze e Guattari, no pensamento e desejo, também desenvolveram uma teoria do desejo diferente da visão psicanalítica tradicional. Enquanto, por exemplo, o Freud viu o desejo como falta, ou seja, desejar é querer algo que não se tem, segundo a perspectiva freudiana, eles, tanto Deleuze como para Guattari, eles afirmam que o desejo ele é produção, uma força criadora que faz o mundo existir. O desejo não nasce da ausência, segundo Deleuze e Guattari, mas da potência de criar conexões entre pessoas, ideias, corpos, afetos. Ele é um fluxo que se organiza em redes, como um rizoma. Por isso, eles rejeitam a estrutura fixa da psicanálise como um complexo de Édipo e defendem uma filosofia da libertação dos desejos que não devem ser reprimidos, mas canalizados criativamente. Já Jacques Derrida e a noção da desconstrução, que é o assunto que a gente vem trazer à mesa, Jacques Derrida ele viveu até basicamente 2004, ele nasceu em meados de 1930, ele também foi um grande filósofo da diferença. Sua principal contribuição é a desconstrução, que é um método de leitura e pensamento que busca revelar o que está escondido dentro da própria estrutura do discurso, da narrativa. Derrida parte da ideia de que toda a linguagem é instável e também ambígua. As palavras elas não têm significado fixo, pois depende do contexto e da diferença em relação a outras palavras. Assim, segundo Derrida, não existe uma verdade absoluta no texto.
Sempre há contradições, exclusões e hierarquia invisíveis. A desconstrução consiste em mostrar as tensões internas do texto, revelando como ele se apoia em oposições, como por exemplo, como homem, mulher, mulher-razão, emoção, né? No caso, presença e ausência, né? Essa dualidade, observe, como homem e mulher, né? Razão e emoção, presença e ausência, né? Ele diz que a desconstrução consiste em mostrar as tensões internas do texto, né? E como essas oposições escondem desigualdade e também preconceito. Derrida não quer destruir o texto, mas libertar o pensamento das amarras da tradição, né? Permitindo novas interpretações e significados. Então, o que a gente pode, em síntese, falar sobre o que une os próprios filósofos da diferença, né? Apesar das diferenças entre eles, né? Apesar da diferença entre eles, esses filósofos eles compartilham algumas ideias, por exemplo, centrais. Eles criam verdades, criticam as verdades universais, como o próprio Nietzsche critica da mesma forma. Eles rejeitam a ideia de uma verdade única e defendem a pluralidade de perspectiva. Eles têm uma desconfiança das estruturas fixas, ou seja, eles recusam as noções estáveis como razão, sujeito, essência e identidade. Eles defendem a valorização da diferença do movimento, porque acreditam que tudo está em transformação constante e que o pensamento deve acompanhar totalmente esses fluxos. Eles têm uma relação entre poder e saber, porque, por exemplo, especialmente para Foucault, né, o conhecimento nunca é neutro, ele está ligado às relações de poder do próprio indivíduo, segundo Foucault. E, por outro lado, existe a criação e resistência, onde todos defendem que pensar é criar, resistir e inventar novas formas de viver. Então, observe, os filósofos da diferença na atualidade, né, que é o assunto que a gente vai basicamente trazer à mesa referente a essa perspectiva, que o pensamento de todos esses autores, né, continua extremamente atual. Em um mundo marcado por mudanças rápidas, né, identidades fluidas e novas formas de controle, por exemplo, como as redes sociais e a vigilância digital. Suas ideias, ou seja, as ideias dos filósofos da diferença, ajudam a compreender como o poder atua de maneira sutil, como as identidades elas são construídas e como podemos resistir às imposições culturais, né? Então, segundo Foucault, né, nos ajuda a pensar o controle sobre os corpos, sobre a sexualidade. Deleuze e Guattari nos inspira a criar novas formas de ser e de pensar, e Derrida nos ensina a questionar as verdades aparentes da linguagem e também das instituições. Então, esses filósofos, de fato, mostram que viver filosoficamente é nunca aceitar o mundo como algo pronto, mas sempre como algo em constante transformação, ou como algo a ser transformado, né? Então, o que podemos concluir? A filosofia da diferença rompe com a tradição que buscava certeza e também essência. Foucault, Deleuze, Guattari e Derrida propõem uma filosofia da liberdade, uma filosofia da criação, uma filosofia da multiplicidade, onde o sujeito, né, é visto como se fosse um processo e um pensamento como invenção. Esses pensadores, eles ao mesmo tempo nos convidam a olhar o mundo de modo novo, né? Não perguntando o que é o ser, mas como o ser vai se tornar, ou como o ser se torna, né? Quem o faz ser assim e como ele pode ser diferente. Ou seja, em tempos de transformações culturais e crise, inclusive de identidade que a gente vive nos dias atuais,
A filosofia da diferença é um convite à reflexão crítica e à emancipação, né, no sentido de pensar e resistir, que criar e reinventar-se continuamente é uma coisa totalmente viável. Então a filosofia da diferença, onde vem com Foucault, Deleuze, Guattari e Derrida, ele traz de fato essa reflexão, ou seja, é a proposta que a ciência traz quando ela formula uma teoria, é quebrar os paradigmas, é transformar o que de fato se torna uma verdade momentânea com um novo olhar, ou com um aprofundamento dentro do olhar sobre o mesmo fato. É isso. Um abraço do Rafael Nascimento.